vocês. Nesse momento eu quero convidar vocês a pegar o livro de história para a gente poder fazer uma atividade, né? No nosso livro, na página 8 e 9, né? Não é uma atividade muito grande, falando sobre os indígenas, como é que eles viviam antigamente, né? Como era um povo, como eles tinham as suas culturas, a sua forma de ser. E com o passar do tempo, foi acontecendo algumas modificações. Mas nem por isso esse povo maravilhoso deixou de existir. Nessa nossa primeira unidade, nós vamos estar falando muito sobre os índios, a herança que ele deixou pra gente. Vamos estar falando sobre a caça, né? E muitas coisas. E também sobre as grandes navegações. Mas nesse momento eu quero convidar você a abrir o seu livro na página 8 e 9. Se você ainda não está com o seu livro, não fique desanimado por isso. Preste atenção, se tiver alguma coisa importante no texto, você já pega o seu caderno e já copia. Para depois, quando você precisar, você já está fixando um pouco do assunto, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Ser indígena no passado. Como surgiram os indígenas? Até hoje não se sabe a verdadeira história de como os indígenas chegaram ao Brasil. O que sabemos é que existem várias suposições. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, existiam no Brasil aproximadamente 5 milhões de indígenas. Existiam tribos diferentes, cada uma com hábitos, costumes e culturas e idiomas próprios, tá vendo? Então era um povo muito grande. Uma das hipóteses mais aceita pelos historiadores é a de que os indígenas vieram de terras distantes, fazendo viagem tanto por terra como pelo mar. Este deslocamento indígena demorou milhares de anos, até que chegasse ao território brasileiro. Lê o texto que explica essa chegada. Olha como foi. Uma longa viagem. Os pesquisadores arriscam duas teorias para explicar como os indígenas chegaram às Américas e ao Brasil. A primeira, mais aceita, diz que os primeiros habitantes do continente saíram da Ásia pela Sibéria, atravessaram o Estreito de Bering, que na época estava congelado, e chegaram ao Alasca, na América do Norte. De lá, espalharam-se pelo continente. A segunda teoria afirma que eles partiram da Polinésia, um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico, e chegaram ao litoral sul-americano, remando em pequenos barcos. É a teoria. Agora vamos ver aqui um poema, né? Esse poema aqui diz o seguinte: os índios, já na atividade, os índios eram donos de todas as matas, eram donos de todos os rios, eram donos de todos os campos. Os índios não eram todos de uma nação só. Havia muita nação diferente. Havia índio morando na beira do mar. Havia índio morando na beira do rio. Havia índio vivendo nas matas. Havia índio vivendo nos campos. Nossa gente vivia feliz. Tinha muita caça. Tinha muito peixe. Tinha muita fruta. Nunca faltava terra boa para fazer roça. Muito longe daqui, há uma terra que se chama Europa. Lá moram homens de pele branca. Eles têm costume muito diferente dos nossos. Primeiro, os barcos do homem branco eram pequenos. Eles viajaram a remo como nós. Por isso, os homens brancos não viajaram para muito longe. Depois, eles fizeram barcos grandes. Então, os homens brancos chegaram aqui. Eles vieram nesse barco, caravela. Antes de os brancos chegarem, havia muito mais nações de índios do que hoje. Cada povo falava a sua língua. Cada povo vivia como era o costume dele. Cada nação sabia até onde era a sua terra. Ninguém precisava fazer demarcação. A terra não era de um dono só. A terra era de toda a comunidade. Olha só. E aqui
e a narração de um indígena. Agora vamos lá. Segundo, o poema faz uma comparação entre duas raças. Quais são essas raças? Os indígenas e os brancos, né? Indígenas e brancos. Terceiro, onde viviam os indígenas? Viviam onde? No Brasil. O texto está dizendo que eles viviam no Brasil, os indígenas. E os brancos, o texto diz que era na Europa. Na Europa. Quarto, leia e responda. Os indígenas da época da chegada dos europeus à terra brasileira eram dedicados à prática de caça, pesca e dança. Eles construíram suas moradias, suas canoas, suas redes e vários utensílios para cozinhar e etc. As duas raças tinham os mesmos costumes? Não. Deixa eu ver aqui. Eles tinham costumes diferentes. Quinto, exemplifique de acordo com o poema da primeira questão as características dos indígenas. Como era a característica dos indígenas? Eles caçavam, pescavam, faziam roça, cada povo falava a sua língua, e etc. Agora, então, os indígenas eles caçavam, pescavam, faziam roça, que você cedilha. Cada povo falava a sua língua. B, dos brancos. O que é que os brancos faziam? Tinham peles brancas, pele branca e costumes bem diferentes. O costume dos brancos era bem diferente dos indígenas. Sexto, depois de ler e refletir sobre o poema da primeira questão, que é a página 8, que título você daria a ele? Então, você escreve aqui o título que você daria ao texto da página 8, o poema. Vamos agora para o 7. Vamos cantar. Depois faça uma ilustração no final que represente as 3 raças que formaram o povo brasileiro. Canto das 3 raças, é o nome. Paulo César Pinheiro. Diz assim: ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Nego entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta do Inconfidente pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, e de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pôde cantar, canta de dor. Então, aqui vocês vão fazer um desenho para representar, né, essa música, tá bom? E até o nosso próximo vídeo.